Bom dia a todos. Sessão especial do dia 14 de fevereiro de 2023, com a presença da secretária de Saúde, Silvia Vaz, da Amanda, da Contabilidade, Dolores, do Administrativo, vamos dizendo assim, né? Dou por aberta a presente sessão especial com a Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social para a apresentação do relatório de gestão, anexo 2, financeiro referente ao terceiro quadrimestre de 2022, período em 1º de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Né? Então, já gostaria de agradecer a presença de todos, então, e passo a palavra à secretária Silvia. Bom dia, presidente Maico. Bom dia aos demais vereadores aqui presentes. Como sempre, agradeço os que ficam, tá? Porque as pautas que a gente traz e que vocês nos reivindicam é o momento também da gente conversar, quando tem essa apresentação do relatório quadrimestre, né, de 2022. Estou aqui com a Amanda, que faz parte ali da contabilidade, contadora, responsável pelas prestações ali da saúde. Temos também a Josi Pereira, que faz o CIOPS também, né, a parte ali da saúde. E a Dolores, nosso quadro efetivo da saúde ali, sempre responsável, né, braço ali, muito responsável pela parte das prestações de conta, as AIHs, que é as internações, Plano Municipal de Saúde, responsável pelo DigiSUS, né? DigiSUS que veio em 2018 aí para ser, no caso, um programa que aglomera grande parte das prestações de conta, né? Do sistema assim, da saúde, onde tem os recursos do SUS. Então, passo a Dolores para fazer a apresentação. Bom dia, então, a todos os senhores vereadores, presidente. Então, eu passo a fazer a leitura, a apresentação, então, deste relatório de gestão anexo 2 do terceiro quadrimestre de 2022. Então, a primeira folha que nós temos aqui é a execução da receita e da despesa. O período da execução seria de 1º de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Unidade Executora, Prefeitura Municipal de Morro Redondo, o relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Essa primeira apresentação, então, da receita e despesa, vamos abordar ali na primeira coluna, então, os recursos financeiros de fonte municipal, recursos municipais aplicados em saúde, onde nós temos os recursos 40, que são ações e serviços públicos em saúde, que é o ASPS, o 4001, outras receitas aplicadas em saúde, e o 4002, alienação de bens adquiridos. Então, temos um saldo ali em 31 de agosto, depois, neste período, as receitas que entraram, os rendimentos e as despesas neste período dos 4 meses. Sempre lembrando que no dia 31 de dezembro a gente fecha com valor, mas este valor sempre fica restos a pagar para os meses posteriores. Então, de fonte municipal dos recursos, em 31 de dezembro, fechou com um saldo de R$ 627.204,13. Os recursos de fonte estadual, que estão listados abaixo, onde entra da assistência farmacêutica
o 4050 farmácia básica, os recursos da atenção básica 4011, que é a atenção básica, 4090, que é do Programa Saúde da Família, o PSF, o 4160, que é do PIM, Primeira Infância Melhor. Depois temos recursos de convênios, portarias e emendas, que temos o 4393, aquisição de equipamentos e material, o 4297, os recursos de custeio, vigilância em saúde, então o recurso 4190, que é o vigilância em saúde. Estes de fonte estadual, então, com o seu saldo em agosto, depois as receitas, os rendimentos, as despesas, então, com os restos a pagar, mas fechou, então, de fonte estadual, um saldo em 31 de dezembro de 2022, em R$ 704.462,91. E os recursos de fonte federal, que temos do Programa Federal 4929, que são as academias de saúde, o recurso de manutenção das ações e serviços, onde entra o 4500, atenção primária, 4501, atenção especializada, o 4502, vigilância em saúde, o 4503, da assistência farmacêutica, o 4504, gestão do SUS, 4511 são de outras transferências. Então, tivemos um saldo em 31 de agosto, que tinha ficado, as receitas, os rendimentos, e o saldo, então, em 31 de dezembro de 2022, de fonte estadual, então, R$ 704.462,91. O de fonte federal, então, fechou R$ 641.354,45, também em 31 de dezembro, sempre lembrando que tanto fonte municipal, estadual e federal sempre ficam os restos a pagar. Então, o fechamento da execução da receita e despesa neste quadrimestre, de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022, dos 3 recursos, fonte municipal, estadual e federal, fechou em R$ 1.973.021,49. Depois, nas próximas páginas, nós temos os demonstrativo consolidado dessas despesas, aonde aparecem os recursos e aonde eles foram aplicados. Todas as folhas estão aqui disponíveis. Eu também enviei para o e-mail da Câmara, não sei se acho que vocês receberam, aonde a gente tem os relatórios com todas as despesas, os recursos que entraram, as despesas, os rendimentos, estão ali bem descritos, para alguma dúvida que tiverem. Lembrando que este percentual, né, de gasto neste período foi a gente tem os 15% que devem ser aplicados em saúde, e neste período foi aplicado 25,48% em saúde neste período quadrimestral. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, estamos à disposição. Bom dia, então, secretária Silvia, Dolores e Amanda. Eu quero só parabenizar a Secretaria de Saúde e Assistência Social aqui do município, que sempre vem fazer essa prestação de conta aqui para essa Casa Legislativa. Então, parabéns a cada um de vocês, o trabalho sério. Já tinha enviado já por e-mail, né? A gente já tinha analisado por e-mail também. Eu só tenho a agradecer o trabalho de vocês e pedir desculpa, que eu vou ter que, às 11h15, me ausentar, que até era às 10h30, se atrasou um pouquinho, né? Aí às 11h15 agora eu tenho que me ausentar. Mas fica aí o meu agradecimento a cada um de vocês, e que qualquer questionamento também a gente entra em contato, e agradeço aí
pela receptividade também lá na secretaria. Mais alguma pergunta? Secretária? Colocar para vocês, né? Esse é um quadrimestre que a gente fechou com maior percentual de gastos, né? Os 25% ali, aonde a gente tem ainda tinha uma grande demanda ainda até março por ali, né? Que esse é o fechamento ali do quadrimestre, mas também a gente teve gastos ainda com manutenção do Covid, né? Que tinha repasses ainda que a gente fazia. Isso, grande parte foi com o próprio, não com o federal, né? Estava trocando a ideia ali com a Amanda. E os gastos, vamos dizer, teve pintura das UBSs, teve a manutenção dos veículos. Parte desse recurso que a gente desembolsou não foi com o próprio, então não entra nesse percentual, tá? Entra no percentual só o que foi da obrigação para cumprir a lei dos 15%, onde a gente atingiu os 25%. Porque onde tem manutenção de veículos, eu posso utilizar recurso da vigilância, eu posso utilizar recurso da atenção básica para manutenção, somente a manutenção das ambulâncias, que aí eu tenho que usar o próprio, né? Até a Amanda me corrige se eu estou errada, assim, porque a gente também se faz a pergunta do porquê, mas também a demanda da saúde pós-pandemia explodiu. O deslocamento com pacientes, a manutenção, combustível, toda essa questão assim aumentou muito. Então, eu vejo grande parte também desse gasto ter aumentado é devido a isso. Não que eu acho que saúde seja gasto, né? Eu acho que saúde, na verdade, ela é um investimento, porque tu está buscando a parte curativa das pessoas, né? Bom se eu pudesse gastar mais, sinceramente, desde que eu tivesse com responsabilidade e tivesse recurso para isso, né? Porque grande parte da atenção básica, assim, os recursos eles vêm muito engessados. A saúde e a educação é que tem mais vinculado, né, Amanda? É o mais difícil que se tem de uma prestação de conta é saúde e educação, né? Mas eles vêm direcionado o recurso. Então, para se cumprir grande parte de demandas, é com o próprio, para que as coisas aconteçam, para que a população tenha, no mínimo, uma atenção básica de qualidade, né? E gastando 25% ainda, vai ver, tem situações a desejar ainda. Tem situações precárias ainda, onde a população também necessita do atendimento. E a gente teve esse percentual bem alto de gasto. Então, saúde não é fácil, né? Atender a saúde não é fácil, né? A parte da doença, ainda mais aonde tem as referências, né? Que a gente tem que encaminhar. Agora mesmo está abrindo oncologia para Porto Alegre e oncologia para Bagé, onde a nossa referência era só Pelotas. Anos atrás, antes da Tininha, antes, acho que na administração talvez do Rui anterior ali, teve um período que eu lembro de um amigo meu doente com questão de câncer e ele teve que ir para Bagé o tratamento, né? Então abriu agora de novo, estou levando pacientes. Então pacientes para Bagé, pacientes para Porto Alegre, pacientes para Pinheiro Machado, que abriu a demanda das cirurgias. Início de mês é direto as cirurgias, né? E Piratini com a oftalmologia. O cirurgião geral saiu de Piratini e foi para Canguçu. No início andou bastante as cirurgias ali, agora deu meio uma parada, está saindo a primeira consulta
e depois vem o pré-operatório, mas o retorno também está tendo uma demora, né? Já ano passado, ali, agosto e até final do ano, andou bastante cirurgia, agora deu uma parada. Então, só para esclarecer assim para vocês essa parte desse gasto. Fica aberto para dúvida para vocês. Me chamou a atenção, foi nós conversando ali a função de Pinheiro Machado oftalmo, né? Que a secretária me comentou que até os domingos está sendo, né? Que tinha carro segunda, aí tinha carro terça, aí eu chegasse e me comentasse, não, mas já aconteceu já até os domingos no caso do atendimento. Semana passada a gente foi para Pinheiro Machado, aí abriu vaga para cirurgia de 4 pacientes no domingo, agora que passou, a gente foi com o paciente, não tinha previsão de eu ir quarta-feira a Pinheiro, vamos dizer assim, né? Mas já aí fica a revisão desses pacientes. Então, até quarta-feira, de domingo a quarta, eu estou indo todos os dias a Pinheiro Machado. E a parte da oncologia, que a vereadora Tininha ali me perguntou, uma parte está ainda em Pelotas, né? Está abrindo atendimento ali em Rio Grande, alguns atendimentos em oftalmologia está abrindo, tá? Abriu algumas cirurgias em Jaguarão, que é os hospitais que se credenciaram ao programa do Estado, que é o Assistir, e tem o Avançar, né? E aí esses entram a cirurgias. E aí a Santa Casa de Jaguarão se credenciou em cirurgias ginecológicas, que a nossa referência é Piratini para ginecologia, né? Depois Porto Alegre ou até Pelotas ali. Mas agora abriu em Jaguarão, então já teve 3 pacientes que fizeram cirurgia ginecológica. Abriu cirurgia em Portão, um paciente urológico foi encaminhado para Portão, a gente levou semana retrasada um paciente para lá, porque a nossa referência em urologia clínica é Piratini, mas cirúrgica não. Dependendo da cirurgia, é aonde abrir no sistema do Estado. E tem muita mudança. A contratualização ainda não está... A CIB 50, se vocês ouvirem falar, a CIB 50 é que está regulamentando esses prestadores, esses convênios com o Estado, vamos dizer assim. E eles estão ainda em reuniões do Estado com os prestadores, vamos dizer, firmando, ajustando, né? Então, sempre sai depois uma nova portaria regulamentando ali, alterando a CIB 50. Mas as coisas estão andando, assim, graças a Deus, aos poucos, assim. Claro que quem está na fila de espera é angustiante, sinceramente. Hoje foi uma paciente lá para um pneumologista de urgência. A nossa referência não está chamando pneumologista. E se é urgente, é inserido no sistema, é encaminhado, mas fica autorizado e não abre a agenda da data da consulta, né? Por isso a importância colaborando com a conversa da secretária, a gente pensa, nossa, agora vai para Porto Alegre, vai para Bagé, mas a importância é que está sendo atendido o paciente. É isso que conta, né? Quando tu fala para a gente que foi um paciente para Portão, tenho certeza que tu não mede nenhum esforço para mandar o paciente, seja para qual município for, porque o que a gente espera é que ele seja atendido. E a gente comemora cada um que é chamado para ser atendido, porque esperar é angustiante. E que esse paciente que aguarda aí, que seja, né, em qualquer município que for chamado, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que tem que ir para lá ou para cá? Não é nós que escolhemos, é o sistema que indica aonde tem vaga. E que bom que a gente sabe que os pacientes oncológicos só aumentam, né? E que Pelotas não estava dando conta mesmo. Que bom, então, que Pelotas continua com nossos pacientes e que, além de Pelotas, tem mais Porto Alegre e Bagé. Secretária, eu e a Letícia, nós estávamos vendo a planilha, a segunda página. Na outra, Amanda,
Nessa. Só um esclarecimento, em que pode ser utilizado ali, tem recursos vinculados, né, na rubrica ali material educativo e esportivo, né, e depois ali embaixo serviços de análise e pesquisas científicas. Em que pode ser utilizado esses dois recursos ali? Posso dar uma palavrinha? Assim, pessoal, colocar que eu também sei que tem reclamações dos atendimentos, tá? Das unidades básicas, como eu sei que tem de todas as unidades, tá? Que chegam para vocês. Teve um episódio que o próprio vereador Gilson passou com a esposa dele no açoite a cavalo, tá? Já busquei informações com a enfermeira responsável sobre a questão do atendimento, que a estratégia da saúde da família, ela faz, além do atendimento, também ela tem que fazer as visitas. Após a pandemia, isso tem que ser retomado, mas nenhum atendimento de urgência pode deixar de ser feito se a médica está na UBS, tá? Até quando eu falei com a Ivanete, a doutora Tânia não estava. Eu vou conversar com a doutora Tânia para saber o que aconteceu, tá? Também tem situações da UBS Willy Becker, onde nós estamos com um médico novo lá, que ele é do programa Médicos pelo Brasil, tá? Ele é... Eu estava até de férias, aqueles 10 dias, a Dolores recepcionou ele ali, que a gente adorou, que, no caso, avançou o edital do Ministério da Saúde e a gente não via a luz no fim do túnel para chegar ao médico. Aí a Dolores disse, não, então é para a UBS do Palha. A Dolores encaminhou ele. As atividades começariam em dezembro. Ele começou em dezembro, tá? Mas ele não é o médico, vamos dizer assim, feito a seleção pelo município, tá? Ele é o médico que é encaminhado pelo edital, pela seleção que ele foi, no caso, contemplado, assim, né? Já conversei com ele, a vice-prefeita também já fez reuniões na UBS, tá? O prefeito também está sabendo da situação. Eu não consegui sentar com ele após isso e conversar, só que eu conversei tudo no primeiro dia que ele se apresentou, coloquei a realidade do município. O que eu não tenho como intervir, que eu coloco para os pacientes que chegam até mim, é eu intervir na conduta médica,
Não tem como eu intervir como ele agiu como médico em prescrever determinado exame ou não prescrever determinado exame, ou solicitar a medicação dos pacientes. O que eu coloco para os pacientes? O que não pode haver é desrespeito com os pacientes. Se isso ocorreu de qualquer unidade básica que eu, no caso, respondo, eles têm que fazer um protocolo porque eles foram afetados moralmente. Se isso acontecer. E também eu vou tomar providências junto ao profissional. Mas, diante da conduta do médico, aonde nós estávamos acostumados com um determinado médico anteriormente, e houve a troca e tem essa mudança, isso tudo... Teve situações que chegou até mim, eu conversei com o paciente, eu disse, isso que tu está me relatando, tu tem que relatar para o médico. Relata, coloca, independente de qual UBS seja, coloca que não está havendo resultado da maneira como foi prescrito, da maneira como foi encaminhado. Se não tiver um retorno para ti, tu conversa comigo novamente. Não houve o retorno. Então, sinal que houve uma conversa entre o paciente e o médico, né? E o que eu coloco assim? Todas as reclamações que chegam para mim, todas, eu tenho médicos que estão sendo avaliados no momento e todas as avaliações, elas entram na avaliação do médico. Isso foi muito bem conversado, eu com o profissional, tá? Porque é uma responsabilidade minha estar ali hoje de secretária. E também eu quero que cheguem a mim, chegue essa situação, entende? Porque para mim, porque eu estou ali no momento respondendo pela secretaria. Eu não sou a dona da verdade da secretaria. E eu quero que as coisas cheguem para a população. Tá? E tudo que for possível, tiver ao meu alcance, eu vou procurar dar o retorno e também para a população. Então, se vocês também, se tem alguma coisa que tenham que falar, chegam, ou também vocês têm os meios legais de vocês como vereador, né? Muitas vezes nem precisam chegar até mim, né? Mas vocês também têm acesso, acho que fez uma reunião também, ia nas UBS, é importante isso, é importante a participação, né? As portas estão abertas, os vereadores que me procuram na secretaria sabem, independente de sigla partidária, as portas estão abertas para a gente conversar, entende? Eu já sentei nessa cadeira, eu sei que o vereador também é cobrado, eu sei o quanto é, por isso que eu tenho, não é, vamos dizer assim, eu sei que eu respeito o trabalho de vocês. Não sei se eu consigo provar isso para vocês, mas eu sei que eu respeito. Entende? E eu acho assim que, no mínimo, assim, vocês também conversam comigo, pode estar loucamente, eu coloco para o pessoal que trabalha comigo lá, não adianta mandar mensagem para mim. Coisa urgente é ligar. Ontem, se eu só mandar mensagem e responder o que vem o WhatsApp para mim, eu não faço outra coisa. Eu não sento com a Dolores, que é precário ainda a gente conseguir sentar, eu não resolvo alguma demanda que chegou ali. Ontem eu fui olhar, das 9 e pouco, que foi a última vez que eu consegui responder, e depois eu só peguei às 10 da noite o celular, tinha 56 mensagens entre mensagem e áudio. Como que eu ia responder? Eu não ia trabalhar durante o dia. E o expediente assim da prefeitura até às 14, isso me exige mais, porque as demandas eu tenho que fazer até às 14 horas, para que chegue e dê o andamento na rotina administrativa. Então, isso também exige bastante de nós ali na secretaria, que a gente está com turno integral. Só para esclarecer assim para vocês. Aproveitando, já comentasse da UBS. Então, assim, até essa é uma dúvida. A UBS, na parte da tarde, né, estando com o médico lá, urgências, aí o médico atende somente urgências. Urgências, no caso, né, tem que atender. Tá, e já gostaria de fazer outra pergunta já junto. Não sei se aí é só de tua responsabilidade também, até aproveitando a indicação da... Foi a indicação que fizesse na Letícia? O pedido de informação das 5 às 7 do hospital. Então, já acharia importante também das 5 às 7 no hospital, que seria o horário que não teria médico no município,
né? E geralmente é o horário que não tem médico no hospital, seria assim. Né? Qual é o atendimento? O hospital teria que atender? Saberia me responder isso, não? É que assim, ó, na questão do hospital, o hospital é PADU, tá? Então, o atendimento de urgência, emergência, ele tem que fazer, tá? Essas situações, eu, até agora, assim, no que eu dependi, quando o hospital, nós paramos com um convênio com o hospital nas terças e quintas-feiras que tinha. Todas as demandas que chegou na UBS e foram detectadas urgente, houve o contato da UBS, da enfermeira, com o hospital encaminhado ou do médico que foi encaminhado e foi atendido. Tá? Teve uma situação também que eu acho que eu não tinha médico na UBS, a direção lá me ligou, eu digo, olha, eu não tenho como detectar o que é uma urgência, uma emergência. Não tenho, eu vi a fala de vocês esses tempos, não é sempre que eu consigo assistir assim, não tem como eu detectar. Eu sei que tem categorias de atendimento, laranja, verde, vermelho, azul. Isso, de repente, aí eu já vou estar entrando na parte técnica. Quando eu vou estar falando bobagem. Isso eu tenho muito respeito, entende? Porque a parte técnica eu não domino. Não domino, e isso até com o pessoal que trabalha comigo. Entende? Então, de repente, vocês conversarem com a responsável técnica, que tem da enfermagem, junto ao hospital, para ver como é que a conduta que eles estão tendo com relação a isso. É importante até para ter esse esclarecimento para a gente, entendeu? Outra situação assim que eu quero também colocar na questão do médico. Agora, com essa questão assim do atendimento do hospital ser somente particular, tem demandas da própria UBS que não passa pelo hospital, vai direto para o PS, vai direto para o atendimento de emergência. Eu não tenho necessidade de passar. O próprio médico entra em contato com o PS, coloca a situação do paciente que está ali e o PS atende. Eu tive período também em que eu estava com a doutora Luciane de férias, que foi 15 dias. E a doutora Tânia vinha às quartas-feiras me dar um suporte aqui e deu um suporte na questão das receitas. Rotina que Tininha com certeza também passou, né? Dessa questão assim. Aí, quem nos deu o suporte também, quando a doutora Tânia não estava aqui na quarta-feira, foi o médico da UBS do Willy Becker. Nos deu o suporte desde que o quê? Feito a triagem ali na UBS pela enfermeira, a enfermeira detectava a urgência, entrava em contato com ele, porque ele tinha toda a demanda da UBS para atender. Então, cada UBS tem uma maneira e uma rotina de acordo com o médico que atende. Porque a estratégia de saúde da família tem um limite de atendimentos. Tá? Agora, o médico que está lá na UBS do Willy Becker coloca que quem chegou até 10 horas da manhã não tem limite de ficha. Ele atende todos que chegarem até 10 horas da manhã. Após 10 horas da manhã, somente urgência. Assim ele está fazendo. Então, vocês podem ter certeza, passa de 20 fichas o atendimento dele, na parte desse horário até as 10 da manhã. Só, secretária, então, chegou até as 10 horas, estando lá até as 10 horas, vai ser atendido. Essa é a conduta que ele está adotando na UBS Willy Becker. Sim, depois das 10. Depois das 10, atendimento de urgência. De urgência. Mas é importante vocês, enquanto SESMA e demais vereadores, estou olhando até para ti como vereador, demais vereadores, assim, achar importante, é importante conversar. Entende? Até ele colocou assim o médico para mim, não consegui, não tive tempo de ir lá ainda. Quero sentar às quartas-feiras e as reuniões de equipe, a UBS só fecha a partir das 15 horas, qualquer UBS. Nenhuma UBS está liberada para fechar toda a tarde para a reunião de equipe. Somente a partir das 15 horas, umas são quartas-feiras, outras são quintas-feiras. Nunca, vamos dizer, a UBS daqui do Arthur e a do Palha fecham na mesma data, vamos dizer, porque até se eu não tenho atendimento aqui, tem lá em cima. Me parece que a do Arthur e do Vitor Mancini, que é no mesmo dia. Quintas-feiras que a Vitor Mancini andou trocando o dia também. E essas reuniões, elas são obrigatórias, né? Então, a população tem que ficar sabendo que essas reuniões são obrigatórias, porque o sistema exige que a equipe pare e faça o preenchimento ali
de todos os atendimentos que foi feito, que haja essa troca, então é obrigatória essa parada para reunião. E quanto ao horário do médico, excelente, porque daí não precisa o paciente ir lá em madrugar, lá às 5 da manhã para pegar ficha. Excelente, excelente ideia dele atender consultas normais até 10 horas, quem chega até 10 horas consulta normalmente, e depois só urgência. Aproveitando que eu estou falando aqui, alguma novidade sobre os aparelhos auditivos de Bagé? Assim, ó, até eu não consegui nenhuma reunião esse ano da região 21, que é dos secretários. A Dolores, que representou a secretaria lá em janeiro, né, Dolores, que foi Pinheiro Machado? Não, foi Pinheiro Machado. Agora, esse mês foi agora sábado, na festa da melancia, que teve a reunião também, eu não consegui me fazer presente, né? Essas são pautas que eu tenho que levar para o COSEMES, porque não é só o único município que está com essa dificuldade, porque Pinheiro Machado é a referência nos implantes auditivos, né? E tem pacientes desde 2016, aguardando, que já fizeram os moldes, já alguns compraram, já, vamos dizer, com recurso próprio, quem conseguiu, outros financiários, sei lá, a pessoa deu um jeito. E aí, mas mesmo assim estão aguardando na fila do SUS. Teve ano passado ali, a Santa Casa de Rio Grande abriu uma ala só na questão de otorrino, que seria para essas questões de aparelhos, de se credenciar e também ser referência. Por enquanto, para nós não mudou nada. Continua ainda essa referência sendo Pinheiro Machado. Não nos mudou ali. E depois a questão ali também dos exames, né? A parte ainda teria linda de Bagé, né? Que teria a questão dos aparelhos. Uma situação também que eu quero colocar para vocês, que a Tininha colocou das reuniões, eu tentei cancelar as reuniões, tá? Num primeiro momento, eu não tinha me convencido que era necessário ainda, tá? Mas, a partir do momento que eu tive contato com a terceira coordenadoria, que eu fui tendo reuniões com a parte da enfermagem ali, com as enfermeiras, né, que respondem pela estratégia, eu coloquei para elas que eu vi que eu não poderia suspender as reuniões, né? E aí, então, a gente retomou, sendo após as 15 horas o fechamento, né? Que os assuntos. E uma das questões, assim, que também eu tenho que exaltar, que foi nós aderir ao programa Rede Bem Cuidar, que a única UBS foi a do Arthur Neubert, que foi possível aderir somente uma UBS. Essa aí a gente teve êxito, assim, na questão de atingimento de metas, de acompanhamento das pessoas idosas, a meta de atingir um número X de pessoas idosas no primeiro momento, depois no segundo momento, rumo ao selo, a gente foi contemplado dos 21 municípios aos que se credenciaram, vamos dizer, somente 6 da região 21, que foi contemplado com selo bronze. O que é o selo bronze? É o êxito da equipe. É o êxito da equipe que conseguiu, vamos dizer, chegar a esses pacientes, ao perfil desses pacientes, a cuidar esses pacientes idosos, e isso deu resultado que os idosos estão com acompanhamento nutricional, porque eles fazem parte daquele grupo, eles estão com acompanhamento de psicológico, que é a Fernanda do CRAS, que trabalha ali comigo também na saúde, 10 horas nesse programa. E a minha intenção, assim, já que deu resultado, e também isso veio a somar com o trabalho da estratégia da saúde da família, que é atender o hipertenso, atender o diabético, atender o público-alvo também ao idoso, porque a gente está indo a caminho de uma população idosa, né? Já tem mais percentual de idosos, né? Isso é uma realidade não só de Morredondo, mas a gente também conseguiu que a estratégia da saúde da família trabalhe junto, o cuidado da saúde bucal, isso aí tudo vem dentro agregar ao trabalho da estratégia. E a gente já conseguiu meta para atingir o selo prata, fiquei sabendo essa semana, né? E isso veio recurso para a saúde bucal do município,
veio 50 mil, onde a gente fez a licitação ano passado, de 50 mil reais, sendo licitação, esse recurso caiu para 23 mil reais, equipamentos para saúde bucal, que não é contemplado só a saúde bucal do Arthur Neubert, foi também equipamentos, estava precário, bancos da saúde bucal, lá do Açoita, foi bancos para lá, foi para o Palha Branca, então toda a estrutura da saúde ganha com isso. Computadores foi possível comprar, aí a gente remanejou, então são coisas que a gente vai não precisando utilizar do próprio e tenho vinculado para a gente pegar e conseguir ter o que a gente precisa, né? Só para contribuir, então, primeiro agradecer a presença da secretaria, em nome da secretária, e destacar, como o Maico levantou ali a questão da indicação que a gente fez na semana passada, pedindo, né, que não fique descoberto, na verdade, é o que a gente pede, né, esse horário das 17 às 19, via SUS, porque depois que a unidade básica ela fecha, o paciente ele só consegue ser atendido no hospital. Então, a gente até está pedindo para o hospital o contrato, o PADU, para a lei, saber o que de fato é a obrigação do hospital, a obrigação do município, e para que a prefeitura daqui a pouco ou possa ajudar de alguma forma. Não sei se a indicação chegou na secretaria, ou se ela fica só ali com o prefeito, se não é repassada, ou se daqui a pouco, né, uma conversa com o próprio hospital, isso possa ser, porque realmente, como já dito aqui, chega lá e não sabe se é urgência, se é emergência, e a pessoa paga ou a pessoa não paga. Uns têm condições, mas a gente sabe que a maioria não tem. Então, a indicação é mais nesse sentido de provocar isso. E dos aparelhos auditivos, como também perguntou aqui a vereadora, também a indicação que a gente fez, também não deve ter chegado lá, que na reunião que a gente fez com a Coordenadoria de Saúde, eles nos pediram que a Prefeitura fizesse um ofício encaminhando para a Secretaria, para a Coordenadoria, desculpa, pedindo que daqui a pouco seja trocada a referência, que deixe de ser Bagé e passe a ser outro local. Isso foi o que a Cíntia nos orientou a fazer, mas acredito que até numa conversa com ela possa explicar melhor de que forma fazer esse documento, porque a gente sabe que Bagé hoje não dá conta, tem gente aí há mais de 8 anos esperando pelo aparelho em função de todos os problemas que tiveram lá, né, decorrência de atraso de licitação, enfim, desvio de verbas em Bagé. E acho que era isso, e também destacar que a gente tem um pedido aqui, pelo menos eu estou sendo muito cobrada no bom sentido, que bom que nos procuram, pelos agentes de saúde, né? Já tinha conversado com a secretária a respeito de alguns repasses, alguns atrasos que tem, e que a secretária, inclusive, já teve uma reunião com o prefeito, né? Pode até explicar melhor essa situação. Não sei se essa demanda chegou para mais vereadores, mas que eles pedem retroativo, pedem alguns benefícios que eles receberam do governo, e que, então, isso também foi passado ao prefeito, mas acredito que isso não vai ser concedidos a eles. E só destacar que é o que eu brigo, de novo, vou dizer no bom sentido, com a secretária, né, que a gente tenha mais divulgação das ações da secretaria, porque acho que muita coisa, assim, está sendo boa, mesmo que o vereador Gilson aqui, a gente teve uma discussão boa, né, na última sessão, e mesmo assim, ouvindo ali dele que a saúde está péssima, eu não enxergo com esses olhos, porque acho que muitas coisas andaram, muitas coisas avançaram. Nós tínhamos aí uma lista com mais de 100 pessoas aguardando por atendimento psicológico que estão andando, né, graças a uma parceria com a Anhanguera. Então, acho que a gente precisa também ajudar a secretaria a divulgar essas ações, porque nem tudo eu entendo assim que seja ruim, só para deixar essa fala, essa contribuição. Assim, as indicações depois, de repente, o prefeito encaminha para mim, ou vai se reunir comigo para ver. Sempre ele conversa assim, comigo quando chega alguma demanda que é da saúde, né? Algumas, às vezes, quando é encaminhado, já estão sendo, vamos dizer, se encaminhando para se resolver também, isso acontece, né? Mas também não deixa de ter êxito a indicação de vocês, porque a demanda chegou para vocês, entende? Isso aí também eu não estou dizendo que vocês estão, vamos dizer, sabendo o que vai acontecer, vão lá e pedem. Não, até porque se eu achar isso, eu chego e falo direto para vocês. Eu sou de falar assim. Só que assim, ó, uma coisa assim boa também que eu quero falar, como eu vi que nós só temos estratégia de saúde da família e a gente fica descoberto
com a questão de médico, tá? Não nesses horários que vocês enfatizaram, das 5 às 19, mas a gente, em conversa com o prefeito, já desde o ano passado, como a gente fez aquele contrato emergencial para suprir a demanda ali que nós não tinha do programa Médicos pelo Brasil, ainda o médico encaminhado, e nos outros municípios não estava acontecendo, eu cheguei e coloquei para o prefeito, não vai ser Morredondo que o médico vai sair em maio ou junho, foi que a doutora Eliana saiu, né, Dolores? Foi. Aí que a gente já vai, julho já vai ter um médico, porque tinha municípios que estavam desde janeiro sem médico, aquilo era abril, maio, nada de médico. A sorte nossa que a gente contratou emergencial, foi a doutora Clariane, que atuou lá na UBS, e vamos dizer assim, a UBS não ficou descoberta, mas, vamos dizer, a estratégia da saúde da família ficou descoberta, porque eu não pude botar um médico ali, porque ele era composto do programa. Então, também eu tinha que ter muito cuidado com os indicadores, porque os indicadores não estão sendo alimentados, né? E não podia nem vincular, né, Dolores, a equipe, por causa porque, na verdade, eu estava sem médico ali. Então, aí contratamos a doutora Clariane, depois foi renovado até dezembro o contrato dela, tá? E a gente tem essa demanda, assim, de quando o médico não está, a UBS mesmo lá do Willy Becker já tem algumas ações de reuniões na colônia, já tem alguns grupos que eles estão fazendo ali no Colorado, né? Então, nesse horário, o médico não está. Tem visita domiciliar que o médico tem que sair, o médico não está na UBS. Então, vai ser encaminhado, já estou com 2 orçamentos, falta o terceiro, tá? Para a gente fazer um contrato emergencial não, contratação de médicos para as UBSs. Por que eu digo para as UBSs? Ela não vai ter uma UBS fixa. Eu vou fazer um remanejamento nessas 20 horas que vai ser contratado, tá? Determinado horário vai estar na UBS do Willy Beck, determinado horário ou dia vai estar na UBS do Arturo, determinado dia e horário vai estar na UBS do Açoita Cavalo, Vitor Mancini, tá? Que vai suprir aquela demanda e nós não vamos ter só um médico da estratégia. Isso já está sendo encaminhado. Eu até pedi para a diretora do hospital o contato de alguns médicos para mim ter esses orçamentos, né? E aí isso vai ser um chamamento público. Chamamento público é o quê? É uma prestação de serviço. Quem for o menor valor dessas 20 horas, né? O valor vai ser o valor unitário de cada hora do médico, vamos dizer, vai ser o contemplado nesse chamamento público. Já está sendo encaminhada, a gente já tem o projeto básico pronto, já tem toda a descrição ali com o setor de licitações, só estou aguardando esse terceiro orçamento para mim fazer o ofício e encaminhar. E aí vai ser elaborado o edital, e aí os médicos que ficarem sabendo desse chamamento público no município e participarem desse edital, desse chamamento, vai ser, no caso, o menor preço contemplado. Tá? Isso também vai ser com os outros serviços que a gente tem, de fisioterapia, de fono, de terapia ocupacional e físio também, né? É físio, fono e terapia ocupacional e uma parte da psicologia, eu não sei se também vai ser. Físio, fono e TO eu sei com certeza. E o médico. Mas do médico já está se encaminhando. E já está em encaminhamento também o da fisioterapia, que talvez vai ser o próximo a ser de nós fazer esse chamamento público, e aí, quem tiver o interesse de participar, aí é empresa, né, é CNPJ, não pessoa física, deixar bem claro para vocês, né, mesmo ele sendo, vamos dizer, o médico, ele tem que ser ele jurídico, né, pessoa jurídica, o CNPJ para participar. Mas aí esses detalhes também vocês vão pegando junto ao setor de licitações. Tá? Então, isso aí também vai dar uma ajuda, vai contribuir no atendimento das UBS. E quero deixar assim registrado que eu estou lá, mas não faço nada sozinho, né? Tem a Dolores, que trabalha comigo lá. Tá? Em todos os setores eu tenho gente capaz e eficiente e com qualidade de trabalhar. O que eu sempre coloco para eles? Eu sou passagem ali dentro da secretaria. Eu estou ocupando um cargo hoje, mas muitos são do quadro efetivo, ficam. Ou até mesmo CCs podem ficar, né?
A gente teve CCs que migraram da administração anterior, que não era administração nossa, né? Então, isso pode acontecer. Então, assim, eu sempre coloco, nem na Câmara de Vereadores, que é um local que é político mesmo, eu trabalhei sozinha, tá? E, então, na Secretaria da Saúde, eu ocupo um quadro indicado, né? Ele é, vamos dizer assim, um quadro político, o cargo que eu ocupo, mas não trabalho sozinha. É com quem já está lá trabalhando, que já sabe como funciona, caso da Dolores, de muitos que já estavam lá, novos que chegaram e abraçaram a causa, porque o nosso objetivo é atender a demanda que chega para nós. Não é sempre que se consegue, isso eu tenho total ciência que não é. E sei também que não consigo agradar todo mundo, mas não é meu propósito estar lá e ser pedra no sapato de alguém que está precisando que o SUS chegue até ele. Jamais. Tá? Só deixar registrado, e as portas estão abertas mesmo para vocês, para tirar qualquer dúvida lá comigo. Tá bom? Eu, aproveitando, agora eu queria tirar uma dúvida da frota de veículos, né? Porque eu sou, me diz, eu vou dizer assim, um pouco, não é ser chato, mas todas as vezes a gente toca, até por ter trabalhado na Secretaria de Saúde, a gente sabe, no caso, a importância que tem dos automóveis, está sempre certinho, manutenção, coisa, a gente vê que os automóveis estão em bons, com a manutenção muito boa, só que até na última reunião foi tocado a função que estava naquela função do hospital, das impositivas e destinar para o hospital, onde foi levantado a função de uma ambulância, de um micro, de uma Ducato, né? Aí a gente não conseguiu concretizar as impositivas, né? Mas ficou assim, como diz, um acerto formal praticamente, vamos dizer assim, com o prefeito, e ele diz, não, ele sabe da necessidade, e sabe dizer se tem algum andamento desse automóvel, foi acertado alguma coisa, porque se até algum orçamento já se tirado, assim, não sei na saúde, porque foi falado com o responsável, que é o Valdir ainda, né? E aí a gente pergunta assim, se através da prefeitura, diz no bom senso, porque não é nada por impositivas e coisas, se ficou acertado alguma coisa, já tem alguma coisa em andamento ou não? O prefeito me colocou que vocês tiveram essa reunião com ele e solicitaram, tá? Que esse recurso fosse direcionado para a saúde, tá? E ele colocou que atenderia essa demanda, até porque também é uma necessidade, tá? Eu ainda em andamento da licitação não está nada ainda. Até porque também, se a gente tem o recurso e está para ter o leilão de uma ambulância que já tem, de repente, estou vendo com o Valdir se a gente vai encaminhar outro veículo. Eu tenho prazo ainda para mim tentar incluir outro veículo nesse leilão, tá? Que aí já é mais um recurso que tem, né? Mas num primeiro momento mesmo é uma ambulância. Tá, que a gente pensa em comprar, e depois, de repente, é uma van que a gente está vendo eu e o Valdir, para a gente ver e conversando, de repente, de ver se, dependendo da van que a gente comprar, se depois, quando tem demanda de micro, se a gente vai contratar o serviço de micro, tá? Por quilômetros rodados, sei lá como procede, aí eu também vou me informar, ou se encaminha para um recurso para comprar um novo micro. Isso aí tudo a gente tem que ver, mas nesse primeiro momento o prefeito me comentou mesmo, desse recurso. E até outra coisa, nessas compras de veículo, claro, a gente sabe que se torna mais caro, já tem a dificuldade muitas vezes de comprar um veículo normal, né? E a função da acessibilidade. Até foi feita uma indicação, não lembro se foi sozinho, junto com o Charles, então, né? Claro, aí isso a secretaria que vai ter que ver onde acha melhor ter no caso, esse equipamento, esse instrumento, vamos dizer assim, né? Se é no micro, se é num carro melhor, e até onde isso é necessário, né? Mas tem uma indicação nossa também, então, da função da acessibilidade. Né? Então, a gente até comentou na função claro, aí a gente já botou, né, até na função do SPIN, né? Da SPIN como acessibilidade, que seria... Mas, claro, isso aí estou só comentando contigo, assim, só deve ter chegado para ti lá, né? Hoje a questão mesmo é recurso financeiro, né? A questão mesmo, até pedir o apoio mesmo dos deputados, né? Porque vem muitas emendas para a saúde, não vamos se queixar,
que eles têm um percentual que tem, mas vem muito para custeio. Então, ela limita o gasto, né? Não vem para investimento. Investimento seria, tipo, alguma infraestrutura ou a própria parte da frota, né? Que a gente pudesse fazer. Claro que vem custeio, a gente abraça com as duas mãos. Ajuda, né, Amanda? Como a Amanda tá. Mas essa é a preocupação. Hoje, os nossos carros, vamos dizer assim, eles estão em condições, vamos dizer assim, de estar na estrada devido à manutenção que é feita, tá? Porque a gente está sempre assim, porque já vem um desgaste natural devido à quilometragem que já percorreram, né? Essa espinha a gente comprou ano passado, não lembro o mês que a gente comprou, e ela já está com mais de 30 mil quilômetros rodado, tá? Que a gente já fez a revisão, agora foi mês de dezembro, se eu não me engano, que a gente fez essa revisão da vistoria dela dos 30 mil quilômetros, que já passou. Pode ter certeza que já passou, porque quando eu fiz já estava em 30 e alguma coisa. Então, assim, imagina os outros, né? Que são de 2019, a ambulância mais nova é 2019. A própria Toro. A Toro já deve ter passado dos 300 mil quilômetros. Uhum. Então, assim, colocar essas questões assim para vocês é importante, mas como agora teve as eleições a nível estadual e nacional, né? Tem um tempo assim que vocês vão tem 2 anos do mandato ainda, tem um tempo que dá para correr atrás dos deputados aí para conseguir essas emendas, porque é necessário mesmo. A gente não tem assim recurso para investimento, elas vêm para custeio, é onde limita. Claro, como a gente colocou, né? Não vou estar toda hora repetindo, ajudem muito, porque é recurso próprio que eu não utilizo. Mas é bem complicado essa questão mesmo. Vou colocar assim para vocês que eu estou em conversa, tá? Com uma consultoria, tá? Na área da saúde, que é na questão em busca de atingir os indicadores que afetam os recursos do Previne Brasil, que agora é hoje o bloco da saúde, né? Já deu uma melhorada quando a gente começou já a olhar e também informar no ESUS corretamente, né? Já deu uma melhorada nos indicadores ali, mas tem muito assim a melhorar. O Ministério da Saúde vai se manter ainda nos 7 indicadores que era, vamos dizer, a consulta pré-natal nas primeiras 12 semanas, que nem sempre a gestante chega na UBS antes das 12 semanas. Chegou depois das 12, não entra para o indicador, ela vai ser acompanhada, tem que ser, né, ser feito todo o pré-natal na atenção básica, mas para a questão do indicador, ela não me... Eu tenho que captar essa gestante até 12 semanas, tá? E até 12 semanas, a gente é mulher, sabe, tem aquele início que é um susto primeiro. Acho que estou grávida, depois, né, aquela questão de procurar um médico, as questões financeiras, tudo é um contexto que engloba, tá? Às vezes acha que não é, ou às vezes acha que é alguma questão renal, que muitas mulheres acham que é dos rins, infecção nos rins, vai fazer os exames e está grávida. Acontece também isso. Então, só para explicar assim para vocês. E essa consultoria, ela não é um custo alto para o município, tá? Ela é uma empresa que já presta serviço na região aí. Ela vai ter um custo mensal de 2.800 da equipe toda, tá? E vai ser um contrato para 6 meses, que nesses 6 meses a gente já consegue, vamos dizer, reverter essa situação dos indicadores. Até conversando com a responsável, ela disse, teus indicadores já deu uma melhorada. Eu digo, mas isso foi só se reunir com as enfermeiras cobrar dos agentes, e os agentes também ter condições de equipamento funcionando na UBS para eles lançarem a informação. Então, são essas coisas que são pequenos detalhes que a gente nota que tem como ir melhorando. Mas vai ser bom que eles vão ter, vamos dizer assim, pessoas capacitadas para trabalhar com o agente de saúde, trabalhar com o enfermeiro, com o médico, quem realmente informa, o técnico, o enfermeiro. Então, eu acho que vai ser importante para nós essa consultoria,
Então, só para deixar claro assim para vocês que isso vai acontecer, eu acredito, se não for em fevereiro, já em março. Tá bem? Mais alguém quer se pronunciar? Falar alguma coisinha, uma pergunta? Bom, então, eu agradeço a secretária Silvia, a Dolores, a Amanda, né, a todos os vereadores que ainda se mantiveram presentes. E gostaria de agradecer muito mesmo pela, como a Silvia disse, pelo respeito que ela tem, não só aqui para nós, aqui para os vereadores, para a Câmara, ela tem um respeito pela comunidade, porque está aqui prestando, então, esse esclarecimento, prestando as contas, tudo certinho para nós aqui. E eu mesmo, quando eu falo na saúde, eu até, assim, eu tenho uma admiração muito grande para os funcionários da saúde. Não sei se até porque quando iniciei minha vida pública, vamos dizer, praticamente eu iniciei na saúde, no CRAS, a Tininha, depois foi lá e me catou e disse, vem trabalhar com nós aqui, em um lugar que eu me achei, gostei muito, né, serviço, companheirismo, tudo. Então, quando eu falo da saúde, eu sou meio suspeito em falar da saúde, né, mas também, como diz, a gente está aí tanto para elogiar, como para cobrar no bom sentido, eu digo, né, que diz, com a secretaria sempre de portas abertas ali. Então, gostaria de deixar meu agradecimento mesmo a vocês e a todos os funcionários, a todo o quadro da saúde ali, tá? Meu muito obrigado por esse comprometimento que vocês têm com a nossa população e com a nossa saúde, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. E encerro, então, ninguém tendo mais nada a falar, encerro a presente sessão. Bom dia a todos.